Olá, meus queridos amados de Deus, santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A paz para todos os internautas, ouvintes, né? Paz para você que ama a palavra de Deus, né? Que foca na palavra de Deus, pensa na palavra de Deus e respira a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele, muito tempo atrás, quando ele vivia aqui nesse planeta Terra, ele mesmo nos pediu para nós ficar atentos sobre as coisas que há de acontecer no planeta Terra. Né? Não é à toa que ele mesmo falou para os discípulos no Monte das Oliveiras, né? Para os discípulos. Porque o próprio discípulo fizeram uma pergunta a ele. Né? Nessa pergunta, o discípulo perguntou: Bom mestre, diz-nos que sinal vai haver sobre a tua vinda, do fim dos tempos? Diz-nos aí o que vai acontecer. Que tipo de sinal vai acontecer da tua vida, né? Aí o próprio Senhor Jesus Cristo, sabendo do futuro, do presente, do futuro, ele mesmo falou para os discípulos, olha, no livro de Mateus 24, no verso 4, diz, o próprio Senhor Jesus Cristo falando, né? Falando exatamente para os discípulos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Que ninguém vos engane. O que tem mais sobre o planeta Terra é o engano. E cada dia que passa, está aumentando o engano na Terra. Sabe isso? As pessoas, o povo de Deus, estão sendo enganados na Terra. Enganados. É. E no livro de Mateus, né, no mesmo livro de Mateus, capítulo 7, no verso 15 e verso 16, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, não é eu, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos alertou sobre o engano e sobre também os falsos profetas, que são os falsos profetas que estão enganando, profetizando coisas que Deus não mandou, né? Revelando coisas que Deus não revelou para eles e eles estão revelando coisas que Deus não revelou. Sabe disso? E o pior é que eles estão dizendo que viu uma visão onde Deus não mostrou nada a ninguém. E ele sai por aí dizer, né? Tendo visões, aquilo outro, né? Então, o engano está muito grande, tanto no mundo e também como hoje em dia nas igrejas, né? Nos templos. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou a questão disso. Nos alertou, né? Que ia aparecer muitos homens, né? Usando a palavra de Deus, se escondendo através da palavra de Deus, para exatamente, né, ganhar dinheiro através do Evangelho, né, se esconder de trás da Bíblia, encontrar um meio na Bíblia, ou então fora dela, melhor dizendo, que é uma tal de uma doutrina da prosperidade que não está na Bíblia. Você já imaginou nisso? E aqui não é eu que digo, é a palavra de Deus que fala sobre o fim dos tempos. Que iria aparecer um engano e muito mais, frequentemente, né? E fala sobre os falsos pastores, sobre os falsos ministros, né? Os falsos mestres, né? Falsos profetas e muito mais. Se a palavra de Deus falou a questão disso, pronto. É o que mais tem hoje em dia. É o que mais tem. Hã? E a palavra de Deus fala a questão disso. Não é eu que digo. Hã? Não é eu, é a palavra. Sabe disso? E olha o que diz mais aqui. Mateus 7, né? Mateus 7, 15
verso 16 diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Quem é esses falsos profetas? É homem disfarçado, né? Disfarçado, né? Homem disfarçado de profeta, do verdadeiro profeta. Homem que se veste de terno, gravata, né? E sai por aí, né? Enganando o povo, enganando, sabe disso? Prometendo chave de carro, prometendo chave exatamente de casa, prometendo exatamente emprego, né? Que Deus vai aquilo outro, Deus aquilo lá, Deus vai dar uma casa. Quem der mais aquilo outro, Deus vai te abençoar assim, sei quanto por cento. E o pior é que eles estão prometendo coisas que Deus não vai cumprir. Deus cumpre aquilo que ele fala, mas aquilo que Deus não fala, ele não vai falar. Sabe disso? E Deus não vai cumprir aquilo que o homem fala. Sabe isso? Porque o homem fala de si mesmo. E aquilo que o homem fala de si mesmo, Deus não vai ser responsabilizado por isso nunca. Sabe disso? É? Promete muitas coisas demais. Coisas que Deus não falou. E ele sai falando por aí. Então, um falso profeta é exatamente um homem que se diz ser um porta-voz de Deus. É o homem que sai por aí, né? Pregando a palavra de Deus, né? Mas no meio da palavra de Deus tem muito engano. Porque ele mistura a verdade com a mentira, o engano com a verdade. E você não sabe quando eles estão falando verdade. Você não sabe. Sabe disso? O falso profeta, ele pega exatamente uma tal do estudo que não está na Bíblia, porque ele nunca prega o que está escrito na Bíblia. Nunca. Sabe disso? Porque se pregar do jeito que está escrito na Bíblia, eles vão passar a verdade para o povo. Porque inventaram uma doutrina da prosperidade, né? Para eles se ganhar dinheiro. Sabe disso? E o pior é que eles prometem tudo e quanto. Se você der isso, Deus vai te dar aquilo. Se você aquilo outro, né, promete tudo. É porta de emprego, chave de carro, é sei o que mais, é apartamento, é aquilo outro. Sabe disso? Mas por detrás disso aí tudo, por detrás disso, só quem se dá bem é eles. É eles que se dão bem. Sabe disso? É eles que se dão bem. É eles que ficam ricos. Sabe disso? E não é eu que digo, é a palavra de Deus. Eu não digo nada, apenas Deus, só deixo Deus me usar para exatamente, né, pregar o que está escrito. E quem são só os falsos profetas? E quem é os enganadores do qual está escrito em Mateus 24, no verso 4? Né? Acautelai, isso aqui é Jesus Cristo falando, acautelai que ninguém vos engane. Quer dizer, fica alerta, abra os olhos e veja que ninguém vos engane. Cuidado. Cuidado. Sabe disso? As pessoas não pregam mais a salvação. As pessoas não pregam mais que, né, o reino do céu. Nós estamos vivendo um tempo, se a gente não acordar, se a gente não viver na palavra, você vai viver anos e anos. Anos e anos. Sai ano, entra ano, e você vai viver na mesma vida. Na mesma vida. Sabe disso? E é desse jeito. E o pior é que esses camaradas dizem que é um porta-voz de Deus, que é um falso profeta, um enganador, um impostor, é o que mais tem hoje em dia. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou que eles vivem no meio de nós. No meio. Sabe disso? E o pior é que eles se vestem igualmente o verdadeiro profeta. E você não sabe quem são eles. Você só sabe quem são eles através dos frutos, do caráter. Aí que você vai conhecer quem são o falso profeta e o verdadeiro profeta. Sabe disso? Né? E o pior é que eles inventam um negócio lá, né? Um negócio lá,
Que hoje em dia é assim, você só é consagrado se você for, né? Se você der tanto, se você for ofertante, dizimista, não é isso? Aí sim você é consagrado aquilo. Sobra um cargo maior. Palhaçada é essa, né? Isso é coisa do falso profeta. Sabe disso? E muito mais. Muito mais. É lamentável. E olha que tanto fala sobre esses tipos de pessoas, né? Porque são ministros eles. Sabe isso? Ministros. Eles vivem exatamente tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Sabe disso? Olha que você já vê de lá, né? De lá atrás, anos e anos atrás, muito antes de Cristo. Sabe disso? É o que mais diz sobre a palavra de Deus no Velho Testamento e no Novo. Sabe disso? Sobre os falsos ministros. Que saem por aí pregando, pregando, ministrando, né? Anunciando, né? Uma coisa que Deus não falou. O que mais tem hoje em dia é estudo fora da Bíblia. Sabe disso? É. Mas igualmente a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 32, diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só você conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não vá pelo homem, vá pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a bússola. A palavra de Deus é a única verdade no meio de tantas mentiras. É o único caminho no meio de tantos caminhos sem saída. Sabe disso? É a palavra de Deus, é a única saída. No meio de tantos caminhos no mundo, né, melhor dizendo, no mundo é cheio de caminhos, mas são tudo beco sem saída. Só existe uma saída, que é a palavra de Deus, o caminho que se chama Jesus Cristo, que é o centro da Bíblia. É Jesus Cristo. Então, nós temos que aprender isso, viver na palavra de Deus, respirar a palavra de Deus, andar na palavra de Deus e viver ela. Porque pregar uma coisa e viver é outra. O que adianta eu pregar e não viver o que eu prego? Aí, meu amigo, é mole. Vai sempre andar com a Bíblia debaixo do braço e fazendo sujeira por aí. Sempre. Sabe disso? Sempre. É o que mais tem hoje em dia. E a palavra de Deus nos alerta todos os dias a questão disso. E vai aumentar mais e mais ainda no mundo a sujeira. Sabe disso? Por isso nós temos que ser igualmente uma atalaia. Ficar ligado em tudo. Em tudo. Porque Jesus Cristo está às portas. Ele está voltando. Sabe disso? Ele está voltando. É? Até no livro de Zacarias fala também sobre aquele grande dia. Sobre o dia do Senhor. Hã? E também, tanto no Novo Testamento, fala muito sobre a volta de Jesus Cristo. Então, tenha cuidado. Sabe disso? Cuidado. Porque tem muitos estudos malignos que está te afastando, talvez está te afastando de Deus, você não sabe. Estudo que não é da Bíblia. Então, é bom você abrir os olhos para que você não venha perder sua salvação, sua comunhão com Deus. Né? Amém? Estuda a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Respira a palavra de Deus. Sabe disso? Porque Deus, Ele está voltando. Que é o Cordeiro de Deus. Que é exatamente aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele está voltando. E Ele nos alertou de tudo isso, no qual iria acontecer. Amém? Pensa nisso. Não se esqueça, leia a palavra de Deus para você não viver enganado no mundo. Sabe? Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E graças ao Pai.